Inicialmente vamos começar, portanto, com o Tanay. Já não é a primeira vez que faz parte do Conselho Tutelar, que vai destacar, portanto, Tanay, os números que foram passados aqui para a imprensa em relação ao trabalho incansável do Conselho Tutelar em Tijucas. Obrigado pela presença de vocês. Um prazer estar aqui novamente prestigiando aqui o programa, que tem uma grande audiência. Realmente a gente trouxe, mandou para algumas autoridades os números, até abril, e agora a gente já está aprontando até julho, Até julho a gente vai passar mais os números, atualizando, até para prestar conta, para a comunidade do trabalho que a gente vem fazendo, A gente assumiu dia 10 de janeiro desse ano, por mandato de 4 anos. Tem a Carla Pacheco, que também não está aqui presente, Não pôde estar aqui presente, mas é outra conselheira também que faz parte do grupo. E a gente trabalha no colegiado, todos têm curso superior, Tem um bacharel em Direito, que é o Rodrigo, e 3 bacharéis em Administração e o bacharel em Contábeis, Então hoje a gente trabalha 40 horas, com revezamento em plantões, 24 horas, aquele mesmo sistema de sempre, Estamos ainda na rodoviária, numa sede insuficiente, que a gente já pediu, inclusive para o Ministério Público, a pedido dele, uma sede maior, onde a gente possa atender individualmente. Estamos com muito material, com arquivos e tal, então o espaço realmente para atender individualmente não dá. A gente tem uma recepção, um arquivo e uma mesa enorme para todo mundo atender coletivamente, então não dá para fazer, E a privacidade com a questão da acústica também é muito difícil, Então quem está na recepção escuta tudo aqui. Se a gente quer contar um segredo, tem que falar baixinho, porque se falar um pouquinho alto, aí fica difícil. Nós temos também aqui o Rodrigo. Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Como é que foi aí o início desses trabalhos, depois dessa regulamentação, do Conselho Tutelar, no qual vocês assumiram no mês de janeiro os trabalhos referentes ao Conselho aqui no município de Tijucas? Temos capacitações com o CMDCA, que nos deu mais um norte de como proceder nesse nosso novo trabalho, Apesar de ser formado em Direito, ter um pouquinho mais de noção da parte de leis, foi importante essa capacitação para que a gente pudesse começar a atender o público em geral, E demos continuidade aos casos que já existiam no Conselho e passamos a atender a demanda municipal. Também conosco a conselheira Rosimeire Gomes Santana Sagaz. É a primeira vez que participa, portanto, como conselheira? Como conselheira a primeira vez, estou gostando muito. É algo assim que socializa, Ele aproxima, porque eu sou mãe, então eu me coloco no lugar de uma mãe, de um pai, E eu também faço um trabalho social na igreja, então isso veio se identificar comigo, Apesar que tendo uma diferença, porque pontos negativos e positivos, um caso de abuso, uma violência, porque a gente lidar com o lado empírico da coisa assim, a gente acha que é algo diferenciado. É uma violência que a criança sofre, muitas vezes ela não quer falar por medo do pai ser acusado, do pai ser preso, muitas vezes ela se fecha, Ou então a violência física, a violência sexual, eu digo. Então, a gente lidar só com aquele lado assim, o pai bate e a criança esconde, Então, eu vejo assim, que num primeiro momento me chocou muito, mas depois a gente se colocando no lugar da criança, a gente tenta reverter a situação. Faz com que a criança se sinta à vontade, se sinta segura para nos contar, o que está acontecendo. E assim, eu estou gostando muito, me identifico muitas vezes com as situações. É um trabalho bem árduo, mas graças a Deus, Deus tem me dado capacidade, tem me dado assim, segurança para conversar, para falar e principalmente para poder resolver, que não é fácil, porque é uma rede que trabalha, Não é só o conselho ele requisita, ele faz, ele vai fazer com que a rede trabalhe por nós também. É importante, é um conjunto, é uma união, para que todos possam juntos
fazer com que a sociedade trabalhe em favor do adolescente e da criança também. Para identificarmos todos, a Geisiane, faz favor, Geisiane, se apresente aqui também. Meu primeiro mandato também, assim como a Rose e os demais conselheiros já falaram, é um trabalho bastante árduo, mas é um trabalho preciso. A gente está aqui para ajudar essas crianças, esses adolescentes que hoje precisam do nosso carinho, da nossa atenção e também representar eles, ser a voz deles. Tanay, pela sua experiência aqui no Conselho Tutelar em Tijucas, esses registros de ocorrências, de casos, enfim, qualquer tipo de violência ou um direito que não está sendo cumprido para com as crianças e adolescentes, a demanda de hoje, Tijucas, uma cidade de aproximadamente 35 mil habitantes, de acordo com o censo, né, do IBGE, acredito que tem até um pouco mais, próximo de 40 mil, enfim. Mas os casos de hoje, eles, na sua opinião, são muito em relação a 10 anos atrás? Qual a sua análise em relação aos casos ocorridos aqui na cidade? Assim, a consciência das pessoas mudou bastante, assim, né? Aqueles preconceitos com relação ao Conselho Tutelar, né? Na época que foi criado o Código de Menores, o Conselho Tutelar acabava fazendo a parte de assistência social que não existia, né? Não tinha sido criada ainda. Então, ainda hoje, muita gente se reporta ao Conselho para ele fazer tudo. E, na realidade, ele requisita o serviço. Né, ele não faz, ele não executa, né, ele requisita do município que esteja a vaga, que esteja o atendimento, né? Então, assim, hoje aumentou muito, a demanda reprimida é muito grande, né? Nós precisamos hoje urgentemente, assim, vai ter eleições agora que a gente cobre desses candidatos, seja A ou B ou C, né? Que a gente tem um CAPS em Tijucas, hoje Porto Belo já conta com CAPS, porque o CAPS vai auxiliar, né, digamos, num atendimento seguinte, depois de uma internação de um adolescente, numa clínica, né, seja por problema psiquiátrico ou problema de ser usuário de algum tipo de entorpecente. Então, assim, hoje a gente não tem esse amparo, né? Tem que se recorrer aos psicólogos que a gente tem aí disponíveis ou fora. Então, assim, o número de atendimentos é enorme, assim, a gente fica, né? Quando a gente pega realmente um abuso e, digamos, uma violência física, no mesmo dia a gente sabe, porque isso gera um monte de movimentos nossos, que é BO, que é relatório, que às vezes tem que tirar da residência onde o agressor geralmente está, né? Ou colocar na casa-lar. Muita gente tem essa noção que casa-lar é algo que vai recuperar, algo que vai, sabe, isolar do problema, e às vezes quer se ver livre do problema, e a casa-lar não é um depósito. A casa-lar realmente é a última instância, né? Geralmente a família extensa é procurada. E num momento assim, que é um momento conflitante para a gente está com um problema na mão e a gente tem que resolver em tempo hábil, porque assim, o tempo passa muito rápido, né? E a gente não consegue resolver, não consegue contatar a família, a gente é obrigada a pedir um acolhimento institucional, que é na casa-lar, que está muito pequena. O Ministério Público também já pediu para o município se adequar, fazer uma nova casa-lar, já tem um projeto, né? Então, assim, tudo ainda está se adequando, né? Mas a gente tem visto assim e tem ficado horrorizado, né? No entanto, assim, nós até abril, né, a gente tinha 15 casos de abuso sexual, né? Em maio a gente teve mais 4, em junho mais 3, em agosto mais 1. Então hoje isso totaliza em 23 casos de abuso sexual, né? Então é um número muito grande, é um número muito expressivo para quem, assim, e fora o que não está aparecendo, que está sofrendo calado, né? Então, assim, hoje a gente tem a educação, né, muito presente na rede, a gente tem que elogiar, a gente tem a saúde nos dando um suporte muito bom, a assistência social também nos dando suporte, principalmente assim, eu destaco o CREAS, o CRAS, né? A própria saúde, né? Então, assim, a gente tem tido um amparo muito, muito bom, que daí a gente não se sente, digamos, num final de semana ou num momento, né, de bastante tensão para a gente, onde uma criança relata que foi abusada por um parente próximo, às vezes o próprio pai, às vezes o próprio primo, a gente tem esse amparo, né? Então, assim,
tem realmente aumentado bastante o número de atendimentos, né? Também tem a questão de que talvez, de repente, enfim, hoje as pessoas denunciam mais também, né? Sim. Do que antes, né? Sim, sim. Assim, as escolas hoje não chamam mais a gente para resolver problemas que a própria coordenação, a própria direção é função dela, né? Hoje a escola, se sente uma criança mais afastada, uma criança com algum sintoma, né, de isolamento, de revolta, que não era, né, não era comum, ela nos chama para conversar tal, ou se houve alguma coisa na comunidade, assim, ó, nós temos a participação muito presente das direções, assim. No entanto, assim, ó, nessa segunda-feira, uma diretora, nas férias, acompanhou um aluno que ela já vem acompanhando 1 ano e meio, numa consulta com um pediatra, né, neuropediatra, né. Então, assim, ó, isso tem um valor inestimável, né. Uma professora está fazendo esse papel. Ele é órfão de mãe, né, tem um pai que tem problemas de compreensão, né? Até quem olha ele, né, parece avô. Então, assim, ó, a gente tem só que elogiar, né? Elogiar esses movimentos. A gente tem sido chamado pelos professores e isso para nós é muito importante, né? Porque daí a denúncia já chega, né, com consistência, né? Ô Tanay, e esse novo sistema, depois da regulamentação, com revezamento entre os 5 conselheiros que hoje atuam aqui no município, ele é suficiente para suprir essa demanda hoje? Olha, Sidney, assim, o colegiado só nos tem dado, assim, sabe, prazer de trabalhar com os 5, assim, né? A gente tem feito reuniões semanais, às vezes mensais, quinzenais, e sempre se acerta as arestas, sempre se trabalha com sinceridade, né? Porque a gente tem que trabalhar num conjunto, a gente tem que estar numa sintonia, porque senão a gente não consegue. Às vezes a gente olha um para a cara do outro, né? A vontade de chorar na frente da vítima, que a gente ouviu declarações assim, que sabe uma criança dizer que estava sendo aliciada e que teve, né? Então, assim, ou a gente vai ser parceiro, né? A gente tem do nosso lado o Rodrigo, que tem um entendimento melhor com as leis, então às vezes vem algum pedido do Ministério Público, às vezes vem um pedido, o Rodrigo já tem uma facilidade maior de interpretar, né? Eu sempre falo, né, a Rose tem a questão do abraço, né? Ela ensinou a gente a abraçar, e a Geise tem a questão da maternidade e a questão da educadora também muito presente. Então, assim, quando não foi aluno dela, né, a Carla também tem as suas habilidades com, né? Então, assim, é muito bacana, todos se complementam, assim, sabe? Então a gente faz um trabalho muito gostoso, assim, né? Tá certo, então, o papo está bom, nós queremos agradecer a presença de todos os conselheiros aqui, né? Exceção a Carla, mas ao qual também nós agradecemos pelas informações repassadas. E o espaço aberto, portanto, Tanay, daqui para frente da Rádio Vale para as divulgações do trabalho do Conselho Tutelar em Tijucas. Assim, só queria salientar que nós trabalhamos, né, em cima da rodoviária por enquanto. A gente está pedindo um novo espaço, né? Já se apontou alguns, né, na Jacob Lamel Tavares, número 100, no centro, né? E temos o telefone 3263-4782, que é o fixo, no horário comercial das 8 às 12, da 1h30 às 5h30, no horário comercial a gente atende, e plantões, né, no telefone 9982-2531, e também no e-mail conselho@tijucas.sc.gov.br. E quem quiser denunciar pode discar também Disque 100, né, e relate, fique anônimo, né, lá também o anonimato será mantido, tanto pessoalmente quanto por telefone. Então, assim, realmente use, né, esse instrumento, que é um instrumento de defesa da criança e do adolescente.